Daniel Portela, médico pediatra. Vamos fazer aqui um vídeo baseado nos comentários que surgem, né? Por isso que é bem importante, além de fazer essa interação, a gente agrega novos conteúdos, né? Isso ajuda o canal a crescer e estimula também, né? Você comentando, curtindo, se inscreve no canal. Isso também estimula que esse conteúdo se dissemine a mais famílias. E a pergunta um bebê gripado, como é que eu sei se ele tem bronquiolite? Essa é a pergunta do momento. Porque na era digital, nas mídias, né, falando muito sobre bronquiolite, né, eu fiz um vídeo no Instagram, Daniel Portela Pediatra, que não segue lá no Instagram, tem outros conteúdos, e teve muita visualização sobre a prevenção de bronquiolite e é notável assim como uma preocupação das mães. De fato, há um cuidado que a gente tem que tomar aí, prevenir aglomerações, levar esses bebês para qualquer lugar, bebês principalmente abaixo de 6 meses, mas também não há motivo para pânico, gente. O pânico, qualquer tipo de pânico, excesso de medo, neurose, isso já não fica legal, porque a gente começa a pecar por outras coisas, a gente já deveria ter aprendido isso, que isso não tem benefício, às vezes acaba fazendo medidas exageradas pelo medo, então não é necessário isso. Mas se seu bebê gripou, essa é a pergunta, né? E aí, ele tem bronquiolite? Porque bebês pequenos, né? Bebês abaixo de 6 meses, eu vejo essa pergunta, né? Bebê pequenininho, Daniel, e eu vi que são esses bebês que têm mais bronquiolite. É verdade. E aí, como é que eu sei? Bem, gente, não é porque seu bebê teve uma gripe, ele está com o nariz escorrendo, tosse, que a gente vai ter uma bronquiolite, né? O diagnóstico de bronquiolite é eminentemente clínico. O que é isso? Não tem que ter raio-x, não faz exame de sangue, não tem nenhum outro exame de laboratório, não tem tomografia de tórax, nada disso vai fazer diagnóstico de bronquiolite. O diagnóstico de bronquiolite é pela história clínica, os sintomas que o bebê apresenta, né? E o exame físico, aquilo que o médico, o estetoscópio, coloca lá e examina a criança. Vamos lá, o que é que tem nas queixas? Uma história muito clássica, o mais comum de todos, né? É um bebê que gripa, que começa então com o nariz escorrendo, tosse, e aí o nariz fica entupido, pode ter febre, nem sempre tem febre, pode ter febre nos primeiros 2, 3 dias, e aí esse bebê, quando parecia que ia até melhorar, começa uma tosse ficar mais intensificada. Às vezes uma tosse seca, pode ter essa tosse mais irritada, que é uma tosse que ao invés de ir melhorando a intensidade, ficando mais noturna após deitar, é uma tosse que fica ao longo do dia todo, é uma tosse mais insistente, né? E esse bebê começa a ter uma dificuldade de respirar, uma contração aqui dos músculos da barriga, do tórax, ele força a respiração, o bebê que começa a respirar com dificuldade. Quando o médico escuta lá, né, ausculta o pulmão, tem um ruído chamado de sibilo, né, é um piado. Às vezes esse piado ele é audível, né, a ouvido nu, entre aspas, né? A própria mãe chega referindo que percebeu esse chiado no peito, é como se fosse um apito gaiato. Tá? Esses são os sintomas mais comuns e deve haver o mínimo disso aí, que é desconforto respiratório, que pode ser leve ou às vezes bem pequeno, com um aumento da frequência respiratória, mas tem que ter piado, tem que ter sibilo no exame físico. Então, bronquiolite não tem como ter muita dúvida, não tem como pedir exame, é um diagnóstico clínico, por isso que eu falo clínico, isso é o que está escrito no livro, nos guidelines. Não existe princípio de bronquiolite, eu acho que é uma bronquiolite, ou é ou não é, né? Se você for um profissional que ele não deixou isso bem claro, você pode se sentir mais confortável e ir a outro profissional e uma opinião mais objetiva, clara, porque precisa disso, saber se é ou não é. Então não é porque seu filho está com o nariz escorrendo, está com tosse, às vezes até só a tosse, a gente chama de bronquiolite, tá? Muito cuidado também, porque nessa era de informação, às vezes o próprio paciente está dando diagnóstico por si só, ou chegando, induzindo o médico, infelizmente tem isso, tem médicos que não se posicionam mais firmemente diante dos comportamentos dos pacientes, que nessa era de superinformação,
esses pacientes vêm com muita informação e eles vêm com uma ideia já pronta. E, infelizmente, alguns colegas não questionam, não indagam, assim, usam o conhecimento técnico para fazer um debate, né? Eu vejo, infelizmente, isso acontecendo, e atendo com frequência pacientes que eu fui a um profissional e disse que tinha bronquiolite, e quando a gente checa a história, o exame físico não tem.